Olá, Valdete, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Leda Lovato também, muito boa noite, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, boa noite também, Anitta e Clarindo. Magali Neves, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Dantas e toda a família Dantas, né? Andréia, Márcio, Marcos, a dona Wanda e sou Edivaldo. Boa noite também, Cris Queiroz. Olá, Aparecido, nosso querido e conhecido Cido, né? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Adair. Dona Rosali, muito boa noite também, seja bem-vinda. Lourdes Ogata, boa noite. Dona Leopoldina, muito boa noite também, seja bem-vinda. Helenice, boa noite, seja bem-vinda. Marilza Abreu, muito boa noite também. Deixar aqui o nosso boa noite também para as pessoas que nos acompanham em outros momentos, né? Hoje, aliás, o Wagner, inclusive, também disse que vai assistir em outro momento. Deixar aqui o nosso boa noite para ele. Boa noite, Cidinha Vieira. Muito boa noite também, Célia, Eva, Joaninha. Boa noite também para Francisca e toda a família. Sebastião Ferreira, muito boa noite também, Edna Bueno, Rosilda Martins, Joana Bandeira, Cláudia Honor e Eliane, boa noite Mariângela, deixar também o nosso boa noite para Nadissan, boa noite Sor Antônio Nofre, boa noite também Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite José Ricardo. Boa noite para aqueles que estão aí nos acompanhando e que não se manifestam, eu só não consigo saber quem é, mas fica aí o nosso boa noite, fique tranquilo, fique em paz, nada, não se preocupe, tá? Olá, Andreotti, boa noite também, seja bem-vinda. Deixar o nosso boa noite para Filomena também, que não vai poder participar hoje, mas está aqui conectada conosco. Boa noite, Jossanã. Que bom que nós estamos todos aqui, né? Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite também para vocês. É um prazer imenso poder estar aqui juntamente com todos para aproveitarmos essa oportunidade e renovar, podemos assim dizer, né? Esses nossos votos e os nossos compromissos com Jesus e com a própria espiritualidade para que todos nos conectemos com o Criador. E é por isso, nesse instante, que convido a todos vocês a fazermos a nossa prece inicial, pedindo permissão para iniciarmos esse nosso momento de oração, de reflexão. Boa noite, Leívia, seja bem-vinda. Olá, Daí, boa noite também, Zezé Bueno. Convidando, pois, a todos vocês que nesses instantes busquem com seus pensamentos o nosso Criador. Busque da forma como cada um de vocês o imagina, como cada um o visualiza, como cada um o sente. Porque é difícil e complicado identificar ou individualizar o inimaginável. Como imaginar Deus? Com certeza é algo muito difícil, quase impossível para nós. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nos é superior, sobretudo o Criador, a natureza bela que Ele criou, a perfeição de todas as leis que regem o universo, ou seja, como Kardec nos ensinou, pela obra se reconhece o autor. Assim, é a forma de nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao Criador. Mas temos também condições de pensar em Jesus, um ser mais próximo, que esteve aqui conosco, que nos ajudou inclusive a entender e conhecer um pouco mais das características deste Criador, deste Pai,
Visualizem o próprio Cristo, visualizando os seus ensinamentos, os seus exemplos. E mais próximos ainda, nós temos os Espíritos. Inicialmente, o nosso próprio anjo da guarda. Todos nós temos um espírito amigo que nos acompanha, que nos assiste. Muitos de nós, com certeza, não os vemos. Não conseguimos individualizá-lo, mas tenho a certeza que ele se encontra aí, contigo, do seu lado, te ajudando, te protegendo, estudando contigo, aprendendo também, mas com certeza com mais experiência para nos conduzir nesses caminhos rumo à perfeição e felicidade. Muita paz então a todos vocês, e que nesses pensamentos elevados ao Criador, nessa forma de o adorarmos, que nós consigamos assimilar as informações e conhecimentos que a espiritualidade preparou para esta tarde e noite, e assim nos fortalecendo cada vez mais na própria fé, no amor, na prática do bem e da caridade, e principalmente nestes momentos de partilha, que possamos sentir e doar tudo de bom para que o nosso planeta se transforme o mais rápido possível. Que assim seja. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto. Boa noite também, Iraci Rosa. Boa noite, Magda. Olá, Sueli. Muito boa noite também. Ó, o Wagner aí, ó, deu tempo. Que bom, Wagner. Um prazer tê-lo aqui conosco sempre. Boa noite também, Lídia. Boa noite, Célio Melo. Perfeito. Gente, vamos então dar a sequência à nossa leitura, estudo, né? Na segunda-feira nós não tivemos condições de rever, de acompanhar, né? Ou dar a sequência à leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje aqui estamos justamente porque nós terminamos as outras obras, já abrindo aqui um parênteses, deixando para vocês mais uma vez a informação de que, se vocês não conseguirem achar lá na página do Facebook da AME, podem procurar. Nós temos uma página no YouTube com o nosso nome, Edson Vander Assunção. Pode procurar que a gente coloca todos os programas lá. Inclusive lá estão todos os programas dos livros que nós terminamos. Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e a Gênese, que faz parte deste projeto nosso, ok? E como nós terminamos essas obras, nós estamos estudando, ou fazendo a leitura e estudo do que faltou, do que nos resta estudar e entender destes 5 livros básicos da doutrina espírita: Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Boa noite, Natália. Boa noite também, Iraci Prestupa. Sejam bem-vindas. Então, como nós assumimos esse compromisso de estudarmos juntos, porque nós estamos estudando juntos, tenham a certeza disso, hoje nós vamos dar esta sequência ao capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Estamos vendo junto com Kardec e todas essas mensagens formas, ou poderia chamar de fórmulas diferentes, de nós conseguirmos identificar comportamentos que vão nos auxiliar a amar os nossos inimigos. Sim, de forma distinta, diversa daquela que nós estamos acostumados a amar os nossos próprios amigos. Aliás, abrindo o primeiro parênteses, né, Selma e Dinho, boa noite também, Olga Colasso. Abrindo o primeiro parênteses, infelizmente, meus queridos companheiros, nós não conhecemos a extensão da palavra amor do ponto de vista mais profundo e espiritualizado. Nós concebemos o amor daquela forma vulgar. Lázaro nos explicou no capítulo anterior, não sei se vocês se lembram, né? Nós não temos o amor como aquele sentimento nobre e principalmente que move completamente o universo. A gente tem o amor da forma vulgar, aquele relacionamento que nós temos, um amor de mãe, um amor de marido, um amor de mulher, um amor de pai, de filho, né? Boa noite, Edith, seja muito bem-vinda. Nós temos essas concepções de amor.
Mas o amor na sua forma mais profunda, nós infelizmente ainda não conhecemos. Então, até o amor aos amigos, aos familiares, a gente precisa rever. Por quê? Porque este amor, na sua forma ou na sua essência, não comporta posse ou possessividade, não comporta ciúmes, não comporta inveja, né? Ainda que seja, alguns falam aquela inveja branca. Não, não comporta isso. Amor é algo muito mais profundo. Então, nós estamos aprendendo a amar aos inimigos, utilizando destas fórmulas que a espiritualidade nos apresenta, sobretudo trazendo informações e conceitos. Lembram? Vingança, retribuir o mal com o bem, o ódio. E hoje nós vamos iniciar um estudo sobre o duelo. Um estudo não, uma leitura, estudo sobre o duelo. Gente, e é tão interessante, e principalmente, né, na época de Kardec, era algo muito comum as pessoas quererem lavar a sua honra através de duelos. Era algo normal e algo comum. Só para vocês terem uma ideia, o duelo aqui neste capítulo 12, ele vai ser tratado, ou tem mensagens de Adolfo, bispo de Argéus, tem mensagem de Santo Agostinho, tem mensagens de um espírito protetor, tem mensagens de Francisco Xavier, que não é o nosso Chico Xavier, tá? É justamente um padre da Igreja Católica lá por volta de 1500, né? Século XVI. E nós temos Agostinho, que não é o Santo Agostinho, e por fim, nós temos uma nota de Kardec, ou seja, seis textos que vão trazer para nós informações sobre este duelo. O duelo que naquela época era normal e era comum. Era uma forma que eles utilizavam, sobretudo para lavar a sua própria honra. E eu, se me permitam, sempre quando vou falar do duelo, eu faço questão, gente, de fazer referência aos duelos que nós temos hoje. E o principal deles é o duelo íntimo. Somos seres que vivemos em constantes conflitos. Vivemos num constante duelo entre o eu do passado, o eu do presente e posso até dizer um eu do futuro. Posso até dizer um eu do futuro. Por quê? Porque muitos ainda não entenderam e não despertaram para o futuro. Mas alguns de nós já conseguimos sim, nesse processo de conscientização, visualizar ou vislumbrar um eu do futuro. Né, Adriana Valério, boa noite. Boa noite também, Ercília Machado. Então, gosto sempre de lembrar isso. Ah, o duelo acabou? O duelo entre uma pessoa e outra? Sim, pode ter terminado. Pode ter terminado. Hoje vivemos talvez muito mais a questão da vingança, vivemos a questão do ódio, como a gente falou, mas aquele duelo de chamar o outro para aquela guerra, para a briga, acabou. A nossa legislação nem mais permite esse tipo de duelo. Mas os duelos íntimos, eles sim, eles são constantes entre as pessoas e principalmente constante entre as pessoas que desejam uma mudança, aquelas pessoas que conflitam o seu ou o conteúdo do seu inconsciente com o seu consciente, sobretudo um consciente onde se busca conhecimentos e informações mais evoluídas ou evolucionistas. E a gente fica ali, praticamente no meio desta guerra. O eu, muitas das vezes, não sabe para que lado pende. Estes são os duelos que nós enfrentamos. Então, a gente vai continuar fazendo, sim, essa referência. Vamos ver o que os Espíritos trouxeram para nós. E sempre que possível, vamos lembrar, sim, destes duelos íntimos que nós temos. Né, Gisela Goulart? Muito boa noite também, seja bem-vinda. Gente, então o primeiro texto que nós vamos ver, ele foi escrito ou a mensagem trazida justamente por Adolfo, bispo de Argéus. A gente já falou um pouquinho desse espírito, já contamos um pouco da sua própria história, né? De tudo aquilo que ele
que ele fez, que ele vivenciou, sobretudo lá naquela região de Argel, na África, e também na França. Mas a gente não vai voltar à história dele, que alguns de vocês já conhecem. Nós vamos nos ater à mensagem. Qual é a mensagem ou o que ele nos traz nestes textos para nos ajudar a entender? Vejam, o duelo está inserido, ou Kardec inseriu em qual capítulo? No capítulo do amai aos vossos inimigos. Então é sempre importante e interessante a gente saber por quê? Porque nós vamos captando esta ideia do próprio codificador, automaticamente de toda a equipe, de toda a falange do Espírito de Verdade, porque eles auxiliaram em todo este processo ou todo este projeto. Ele vai iniciar a sua mensagem dizendo que só é verdadeiramente grande aquele que considera a sua vida como uma viagem que nós iniciamos num determinado ponto e que deve nos conduzir a um outro ponto ou ponto final. Boa noite, Cidinha, seja bem-vinda. Então, grande ou avançados para o seu tempo ou preparados são aqueles que conseguem identificar na sua vida um ponto de partida e um ponto de chegada. E que nesta trajetória ou que nesta viagem todos nós vamos encontrar percalços. Todos nós vamos encontrar obstáculos. Todos nós vamos encontrar asperezas. Gente, qual de nós que aqui estamos não temos os nossos problemas, não temos os nossos conflitos, não temos os nossos obstáculos? Sejam eles dentro de casa, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança. Sejam eles neste momento de desprendimento do corpo físico, por quê? Porque tem pessoas que em sonhos vivem verdadeiras batalhas ou grandes duelos. Então todos nós temos estas asperezas, todos nós passamos por este obstáculo. Só que, como diz o Espírito, verdadeiramente grande é aquele que segue o seu caminho e não estaciona diante dos obstáculos. Não estaciona diante das dificuldades. Boa noite, Serena Alves, seja muito bem-vinda, como sempre. E aí vem a pergunta: nós podemos nos considerarmos seres grandes? Ou nós somos ainda daqueles que estacionamos ante ao menor dos obstáculos? Vamos seguir e sempre refletindo. Prossegue Adolfo dizendo que nós, nesta nossa caminhada, nós deveríamos nos concentrarmos mais nos nossos objetivos finais. Lembrando sempre do próprio André Luiz, quando ele vai falar para nós, gente, quem que controla ou qual é o órgão responsável por todo o controle dessa nossa estrutura? A gente sabe que é o nosso cérebro. Ou, como diz André Luiz, a nossa casa mental. E a nossa casa mental, com todos esses andares, nós vamos identificar o superconsciente, ou essa parte superior do nosso cérebro, onde encontra-se o lobo frontal, é tudo aquilo que nós ansiamos e que nós buscamos. Não que nós buscamos como espíritos encarnados numa existência física, mas aquilo que nós ansiamos encontrar quando nós estamos desprendidos do corpo e nós não temos os limites que a carne nos apresenta. São exatamente objetivos que nós conseguimos identificar no mundo espiritual e que nos projeta para este futuro ou para este ponto final chamado perfeição, chamado felicidade. Então, André Luiz vai dizer que nós extraímos do nosso superconsciente este objetivo final, e não do consciente, e muito menos do subconsciente.
E quando a gente caminha concentrado no objetivo final, nós não nos importamos com os espinhos que estão na nossa estrada. Gente, quem quer colher uma rosa, ele não se importa com os espinhos. Ele, lógico, vai tomar todos os cuidados, às vezes ele vai ser espetado, sim, mas o objetivo final dele é a rosa. Então ele não vai parar diante destes obstáculos, ele vai até o seu objetivo final. E é isso que o Espírito chama a nossa atenção. Será que nós vamos, ou que nós estacionamos diante de determinados comportamentos, ou do comportamento de determinadas pessoas que nós consideramos como, entre aspas, inimigos? Claro que o duelo, ele faz exatamente isso, faz com que nós estacionemos. E não somente isso, as pessoas que se prestavam a duelar, enquanto não terminava, elas ficavam presas, efetivamente estacionadas, né? Elaine Oliveira, muito boa noite, seja bem-vinda. Ele ficava estacionado não somente diante de uma pessoa, diante de eventualmente o inimigo, mas ele não conseguia identificar os obstáculos. Porque às vezes nós enxergamos na nossa frente um inimigo, mas nós não conseguimos identificar qual é o verdadeiro conflito. Projetamos nas pessoas as dificuldades que nós encontramos na caminhada, mas a gente não consegue identificar quais são os nossos verdadeiros conflitos e obstáculos. Por exemplo, dificuldades em relacionamentos. Nós projetamos no outro todas as dificuldades que nós temos. Mas a dificuldade será que está no outro ou a dificuldade está em nós mesmos? E é isso que o capítulo está querendo nos mostrar. Se você passar a amar o seu inimigo, você está caminhando numa estrada que vai te projetar para um objetivo final, e o objetivo final é a sua autoiluminação. Então, esta pessoa que está ali na sua frente, ela não põe nenhum tipo de obstáculo, é você que trava diante do próprio obstáculo. Então o amor aos inimigos nada mais é do que uma das formas de nós conseguirmos vencer e superar obstáculos que nós vamos identificar dentro de nós. A gente vai ver na sequência dessas mensagens. Quando nós estamos, o próprio Espírito diz, ou quando a gente se coloca diante da necessidade de nós duelarmos contra alguém, que seja um duelo hoje por palavras, um duelo por ideias, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desprezando a condição de irmão dessa outra pessoa. Simplesmente isso. Por isso ele coloca. Quando a gente para e se coloca diante de situações como estas, é como se nós estivéssemos recuando nas provas da vida. De novo, abrindo um parênteses. Gente, eu sei que a grande maioria das pessoas não conseguem identificar isso. Vai ver um inimigo na sua frente e vai colocar a culpa toda nele. Toda. Tá? A Iraci está até perguntando aqui essa questão da posse, do ego. Iraci, a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente, nos outros capítulos, tá? Por exemplo, quando formos trabalhar com a questão da caridade, quando nós formos trabalhar com a questão da família, aí você me cobra isso que a gente vai aprofundar melhor, ok? Por favor. Vamos deixar um pouquinho mais para frente para a gente trabalhar essas questões. Ego é algo muito interessante. Joana de Ângeles nos ensina muito sobre ele e principalmente sobre a forma de estruturarmos o nosso ego para nós lidarmos com determinados pensamentos ou pelo menos modificar a nossa forma de pensar em determinadas situações, exatamente procurando revisitar estes preconceitos que nós trazemos, tá? Então, eu prometo que mais adiante a gente vai trabalhar bem essa questão. Voltando aqui,
Quando a gente coloca, olá Carla Crepaldi, muito boa noite, seja bem-vinda. Quando a gente coloca aqui, ou quando a própria espiritualidade, ela vai nos colocando, ela vai nos apresentando estas informações e nos colocando diante de determinadas pessoas, entre aspas, inimigas, e essas inimigas como verdadeiros obstáculos, nós precisamos avaliar o que nós vamos fazer diante dessa situação. O que nós vamos fazer diante destas pessoas? O que nós faremos com esses que nós consideramos inimigos? Porque a depender do que nós estamos fazendo ou praticando, nós estamos cometendo um crime aos olhos de Deus. Vejam a profundidade da informação que Adolfo nos traz nessa mensagem. A depender da forma como eu me direcionar, eu estou praticando um crime aos olhos de Deus. E a gente não pode esquecer. Estávamos falando ontem, inclusive, da lei de adoração. E na lei de adoração, o nosso objetivo é a conexão com o Criador. E uma conexão com o Criador, ou uma conexão constante com o Criador, faz com que a gente atraia os olhares dele para nós. E como é que nós vamos estar diante do Criador, principalmente olhando para frente, no mesmo plano, e encontrando num irmão um verdadeiro inimigo que, através de um duelo, nós gostaríamos de eliminar? Como é que ficaria? Ou como nós ficaríamos diante do Criador? Nós vimos ontem, também, falando da lei de adoração, um dos objetivos desta adoração é nos tornarmos criaturas melhores. Por isso, esse mesmo Espírito vai virar aqui na sua mensagem. Não pode ser comportamento de um cristão pensar, sequer passar pela sua mente, a possibilidade de duelar com ou contra alguém a respeito de alguma coisa. O perdão deve ser a nossa principal ferramenta para nós afastarmos eventuais obstáculos, ou para nós, de alguma forma, entre aspas, driblarmos esses obstáculos. E por que não? Driblando-os, trazendo ou arrastando com os nossos exemplos esses que estão ficando para trás ou que estão ficando no caminho. O verdadeiro cristão, ele tem, cristão, seguidor de Cristo. Como é que eu posso seguir o Cristo se eu não cumprir os seus ensinamentos? Se eu não seguir os seus exemplos? Tá? A Cília está falando que travou, mas eu estou achando que é só lá, Cília, porque aqui para mim está parecendo tudo normal. Então eu vou até continuar. Qualquer coisa, depois vocês vão lá no YouTube ou voltem na página e aí ele vai estar completo. Eu tenho quase certeza que está tudo normal por aqui. Então, nós precisamos aprender e ter isso em mente. Até mesmo porque já naquela época, hein? Vejam, naquela época, Adolfo, na sua mensagem, coloca a própria legislação humana já estava abolindo, naquela época, o duelo. Naquela época, vejam, há quanto tempo a nossa doutrina já está mais ou menos em torno de 160 anos. A legislação humana já abolia, ou seja, será que nós estamos mais atrasados do que a própria legislação humana? Não pode. Nós devemos sempre caminhar à frente do nosso tempo. Sempre à frente do nosso tempo. Principalmente nós que estamos nos baseando nos ensinamentos do Cristo, que com certeza foi um espírito muito além daquele tempo do nosso, e a gente não sabe quanto tempo na frente ele se encontra. Então, é algo realmente muito delicado.
Mas, como diz o Espírito, já passando aqui para a parte final para concluir a sua mensagem. Deixa eu só ver o que a Carla colocou aqui para nós. Pois é, né? A gente vai percebendo certas coisas na nossa vida, né, Carla? Porque veja o que Adolfo falou. A nossa vida, a gente começa a enxergar, ou a gente passa a ser grandes do ponto de vista espiritual, quando a gente enxerga a vida justamente como uma estrada, como uma viagem, que nós temos um começo e a gente tem um fim. Sim, eu tenho a vida espiritual, nós somos imortais, mas eu tenho também pequenos trajetos, como a vida corporal, do meu nascimento até a minha morte. É um trajeto, vamos assim dizer, um dia de caminhada, e nessa caminhada nós vamos encontrando obstáculos. Se eu projetar, relembrando o que ele diz, se eu projetar para o objetivo final, estes obstáculos que a gente vai vivenciando, essas mágoas, esse rancor ou ressentimento, a tendência é justamente serem curados. E veja que você, ou a vida foi mostrando para você que não tinha razão de tudo isso. Talvez pode até ter uma explicação dessa existência, uma explicação de uma existência anterior, não importa. Mas que esta aflição não tem razão de ser, principalmente para aqueles que se consideram cristãos. Por quê? Porque a gente não pode parar ou estacionar diante de obstáculo. A gente deve seguir porque nós temos um objetivo para conquistar. Nós temos um fim. Nós temos um lugar para chegar. Então, realmente é interessante e você vai percebendo tudo isso. E principalmente quando a gente vai crescendo e vamos nos desvencilhando de todas essas amarras que nos trazem sofrimento, vai ficando mais fácil ainda de nós pensarmos tudo isso. E tenha certeza, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Absolutamente. Tudo aquilo que nós estamos vivenciando são provas. E as provas servem para quê? As provas servem para nos deixar mais fortes na nossa vida. E que a gente consiga extrair toda a força dessas provas, desses obstáculos. Vejam, se diante de um obstáculo, ou diante de, entre aspas, um inimigo, você propõe um duelo. Você duela com ele. Tá, vamos deixar de lado aqueles duelos do passado e vamos passar para os duelos do presente. Você vai duelar com ele. E neste duelo, várias pessoas que estão ali contigo até concordam com você. Tá? Concordam, não, você tá certo, é assim mesmo e tal, pá. Aí você, na sua visão, você entende que você venceu aquele duelo. Na sua visão, você venceu por quê? Porque outras pessoas concordaram com você. Te pergunto, quando você estiver diante da mesma situação, você vai enxergar uma evolução? Ou você vai conseguir superar aquilo de uma forma diferente? Ou você vai querer continuar duelando com aquela ou a outra pessoa? Não vai ter alteração na sua vida. Agora vejam, se você, uma pessoa vem e o comportamento daquela pessoa de alguma forma te magoou, você analisa e avalia aquilo e você fala, não, eu sou mais do que isso aí não me atinge, ou isso aí não me atingiu, isso aí me atingiu, eu estou até machucado, mas será que não tem outra coisa? Será que eu preciso aprender com isso? Se você trabalhar tudo isso dentro de você, quando acontecer aquilo de novo, aquilo você não vai, ou ele não vai gerar mais impacto na sua vida. Vai ser algo normal, vai ser algo natural. E aí você vai praticar o perdão também com naturalidade. Jesus foi crucificado. Jesus foi traído. Isto é o que
nós identificamos no Evangelho? Inclusive, né, tem a obra de Joana de Anjos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela fala muito disso. Jesus passou por tudo isso, e qual foi o seu comportamento? E é um comportamento de gente grande, de espírito grande. Por quê? Porque ele conseguia trabalhar e superar. Imagina se ele ficasse discutindo, batendo boca ou duelando. Gente, se ele fizesse isso, nunca que conseguiria, pelo menos, exemplificar para nós algo de bom e algo de novo que nós estamos tentando até hoje entender. Então, é isso que eles estão tentando nos mostrar. Essa é a primeira mensagem sobre o duelo. E o espírito de Adolfo, o bispo de Argels, ele vai fechar a sua mensagem exatamente dizendo isso. Se eu não trabalhar essa questão do perdão, eu vou evitar o duelo e vou perdoar aquele que, de alguma forma, eu me sinta ofendido com o seu comportamento. Até o cuidado com as palavras a gente precisa ter. Se eu perdoá-lo, o que eu estou fazendo? Eu estou difundindo o perdão aqui no nosso planeta. Primeiro, o perdão, ele nos aproxima mais de Deus ou nos afasta dele? É claro que o perdão nos aproxima. Você perdoar um filho, você perdoar um irmão, filho de Deus, ele vai estar muito mais próximo de você do que o contrário. E se você praticar, você estará difundindo, o nosso planeta estará melhorando. Opa, tem um ser a mais que está conseguindo colocar o perdão em prática. O planeta está avançando. E, diz ele, só vamos conquistar um reino de paz aqui no nosso planeta quando todos estiverem praticando o perdão. Que eu possa fazer a minha parte o mais rápido possível. É o que nós precisamos. E que, enquanto correr uma gota de sangue pelas mãos dos homens nesse planeta, nós estaremos nos distanciando, não somente de Deus, mas nos distanciando da própria felicidade, que é o que nós estamos querendo e o que nós estamos buscando. Até para a gente fechar aqui, a Rosali está perguntando como pedir perdão quando a pessoa está no mundo espiritual. Rosali, o desencarne ou a ausência do corpo físico não destrói o espírito. Como pedir perdão? Pedindo. O seu pensamento vai chegar até ele, o seu pedido vai chegar até ele. Basta você pensar. Me perdoe, peça perdão, não tem nenhum tipo de dificuldades, ok? Olá, Elisângela, boa noite. A Elisângela está entrando agora, ela falou que estava com uns probleminhas na internet, né? A Elisângela fez aniversário aí no final de semana, a gente nem teve a oportunidade de cumprimentá-la aqui no nosso grupo, né? Parabéns, Elisângela. Johnny Senjo, muito boa noite também, seja muito bem-vindo. E com isso, gente, nós fechamos. Nós encerramos o nosso horário no estudo, na leitura e estudo de hoje. Amanhã a gente continua dando sequência e que vocês possam e consigam aproveitar o máximo possível essas informações, reafirmando ou, pelo menos naqueles arquivos ou aquelas pessoas que já possuem um arquivo na sua consciência, reafirme esse compromisso com a própria felicidade. Aqueles que estão, está trazendo uma informação nova, vamos começar a mudar, alterar a nossa forma de viver, praticar algo. E para os demais, que sejam momentos esses de muita paz, que a gente realmente entre em contato, em sintonia com o próprio Criador. Muita paz a todos vocês, tenham uma excelente noite e até o nosso próximo programa. Que assim seja.